Olá a todos, meu nome é Rondinelli Saad, sou coordenador de Infraestrutura e Preservação Digital do Projeto Cielo Brasil. Como coordenador, sou responsável pelo gerenciamento de recuperação de desastre, gerenciamento de sistemas de informação e pela infraestrutura de preservação digital. Bom, falando um pouco sobre o Cielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção de 390 periódicos científicos brasileiros, com mais de 26.377 fascículos publicados. Além disso, estamos presentes em 16 países. O Cielo é Open Access e tem no portfólio os seguintes sites. Site Cielo Brasil, onde pode ser consultado os 390 periódicos. Site Cielo Books, que visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros acadêmicos. São mais de 1.500 livros disponíveis, sendo que 942 são de acesso aberto. Cielo Submission é o sistema Cielo de publicação. O sistema opera sobre o Software Open Journal System, mais conhecido como OJS, que é um sistema gratuito e sem fins lucrativos de submissão de manuscritos, desenvolvido e mantido pela PKP. Cielo Preprints é a coleção de Cielo de preprints, que visa o desenvolvimento da comunicação científica de acesso aberto, cobrindo todas as áreas de conhecimento. E por fim, e não menos importante, o Cielo Data, que é um repositório multidisciplinar para depósito de dados de pesquisa de artigos submetidos e aprovado para publicação nos periódicos depositados no Cielo. Falando agora sobre preservação no Cielo, desde 2019 o Cielo faz parte da rede cariniana Logs de preservação, preservando o site Cielo Brasil. O site Cielo Brasil é o único que tem um plugin de integração com a rede Logs. Para os outros sites Cielo, usamos outra abordagem de preservação. Adotamos um fluxo de arquivamento web e, por fim, preservação usando arquivemática. O que consiste esse fluxo? Bom, esse fluxo consiste em criar arquivo Web Archive, WARC. Uma vez criado o arquivo WARC, depositamos os arquivos no repositório de dados, no caso usamos o Dataverse. Depois, através de uma integração com a arquivemática, preservamos os conjuntos de dados do Dataverse. E, por fim, os arquivos são indexados na aplicação Open Wayback, que permite reproduzir o conteúdo dos arquivos WARC. O que é o WARC? O WARC é um formato de arquivo da web que armazena conteúdo da página, cabeçalho de resposta, metadados e o conteúdo binário, como imagens e PDFs, que são conhecidos também como arquivos estáticos. Existem alguns softwares que geram os arquivos WARC, como Heritrix e wget, que é um comando Unix, Apache Nuts, que faz indexação, e o Web Record, que reproduz os arquivos WARC. Para gerar o arquivo WARC, iremos utilizar a ferramenta, ou melhor, o comando wget, aqui vocês podem ver o exemplo, né? O comando na apresentação cria uma cópia inteira do site. Eu coloquei o wget como um exemplo, pois é um comando Linux e Unix que já vem instalado nativamente nas distribuições Linux, Mac e Unix, né? Uma vez criado esses arquivos utilizando o comando wget, ou seja, criando os arquivos WARC, os mesmos serão depositados nos nossos repositórios de dados. O Cielo utiliza o projeto Dataverse, que é um aplicativo web de código aberto usado para compartilhar, preservar, citar, explorar e analisar dados. O aplicativo é dividido em repositórios, também chamados de Dataverse, e Dataverse pode conter outros dataverses e ou conjuntos de dados que são os datasets, como vocês podem ver na imagem de exemplo. Para o propósito de preservação, criamos um dataverso que chamamos de arquivemática, onde criamos conjunto de dados, que são os datasets,
Cada dataset corresponde a um mês de coleta de arquivo WORK. Por exemplo, para o site pré-prints Cielo.org, fazemos o arquivamento web uma vez por semana. Portanto, um dataset terá de 4 a 5 arquivos WORKs armazenados. O nome dos datasets segue o padrão de nome Web Archive, pré-prints, que é o nome do site, mês e ano, conforme o exemplo no slide. Importante salientar que o uso do Dataverse tem o seguinte propósito: criação de metadados descritivos, centralização e gerenciamento dos arquivos, disponibilidade dos dados, pois uma vez publicado o dataset, o mesmo terá um identificador único. No Cielo, usamos o DOI como identificador único. Agora, para preservar os datasets com os arquivos WORK, usamos a arquivemática. O arquivemática, na sua essência, é um conjunto integrado de ferramentas open source que se baseia em padrões em conformidade com o modelo ISO-WISE. Além disso, usa padrões de metadados MAX, Premise, Dublin Core e Baggage para gerar os pacotes de arquivamento. No modelo de referência ISO-WISE existem 3 tipos de pacotes de informações. Inicialmente, o pacote de informação é enviado para a submissão. Uma vez processado, ele fica conhecido como SIP. Posteriormente, o mesmo pacote é transformado em pacote de informação de arquivamento, conhecido como IP. E, por fim, o arquivo DIP, que é o pacote de disseminação, é gerado e disponibilizado para acesso. Essa figura desse slide ilustra a relação que existe entre o modelo WISE e o fluxo de preservação adotado pela arquivemática. Na aba Transfer, os pacotes de informação, que no nosso caso são os datasets, que são os conjuntos de dados, contêm os arquivos WORKs e os respectivos metadados descritivos já submetidos e passam pela seguinte microatividades, que são transferência e upload, é feito um escaneamento por vírus, é gerado um checksum desses arquivos, é feita uma identificação desses arquivos, validado e caracterizado, é extraído os metadados e criado, por fim, o pacote SIP. Uma vez que ele passou por todas essas microatividades, o pacote SIP é transferido para o fluxo de ingestão, onde terá as seguintes atividades: normalização, preparação e armazenamento do IP, preparação e armazenamento do DIP. E por fim, uma vez que o pacote passou por todas as microatividades de gestão, o arquivo IP é armazenado localmente em um repositório remoto. E o arquivo DIP é armazenado localmente também e uma cópia enviada para o Atom, que possibilita a consulta pelo usuário. O Atom é uma ferramenta usada para visualizar os arquivos DIPs integrados ao arquivemática. Bom, esse slide e o próximo corresponde à contextualização já dada, tá? E que tipo de informação o pacote de arquivamento guarda, né? Bom, o WIPE é um arquivo compactado no formato 7Z e contém a estrutura igual à imagem no slide. Veja que a estrutura de pasta Transfers terá os arquivos de log, onde contém informações de escaneamento de vírus, sanitização, identificação e caminho de armazenamento dos arquivos WORKs, que estão no datasets. Na pasta Objects, ao arquivo mets.xml, esse arquivo corresponde aos metadados descritivos do arquivo SIP, gerado pela arquivemática. Na pasta Metadata, há alguns arquivos que são gerados pelo Dataverse. Os arquivos do tipo JSON terão informações sobre a origem de dado, URL do repositório de dados, ID persistente, checksum do dataset e dos arquivos WORK, nome e descrição do dataset também, tamanho do dataset e outros dados.
Portanto, os arquivos JSON são insumos para a geração dos metadados descritivos. E, por fim, o arquivo METS, que são os metadados descritivos do dataset antes do fluxo de preservação. Veja que há um outro arquivo METS no final do arquivo, né, dessa apresentação, que conterá os metadados de preservação, os valores do METS, além do fluxo de preservação e o METS gerado pelo fluxo de geração do pacote SIP. Ou seja, aqui pode ser visto 3 arquivos de metadados descritivos e administrativos, né? Sobre o armazenamento remoto do arquivo IP, adotamos o serviço de armazenamento S3 da Amazon. Uma vez armazenado, apenas o Cielo terá acesso a esses arquivos. É importante salientar que a escolha pela S3 é porque o armazenamento é feito em 3 zonas de disponibilidade. Isso quer dizer que teremos garantia que os dados não serão perdidos caso uma das zonas seja danificada. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui da figura, né? Agora vamos falar sobre a reprodução dos arquivos WARPs, pois além de preservar os arquivos, precisamos garantir que os mesmos estarão disponíveis para consulta. O Open Wayback é um projeto open source da International Internet Preservation Consortium, IPC, né, conhecido mais como IPC, que tem como objetivo reproduzir o conteúdo dos arquivos WARPs gerados, né? O Cielo tem uma instalação servidor, ou seja, é criado um site, né, que nós chamamos de wayback.cielo.org, para exibir o conteúdo que são indexados, né? Bom, contudo, é possível usar ferramentas desktop caso não tenha uma instalação servidor, né? Tais como o Web Record Player, que é um dos mais conhecidos, né? E dentre desse slide aqui, como o Rhizome, que é o projeto Web Record também, o Player Web Archive e o PyWB, que é uma biblioteca Python, né? Agora eu vou fazer uma demonstração de como gerar os arquivos WARPs, armazená-los no repositório de dados Dataverse, preservá-lo através do arquivo Hermática e reproduzir usando o Open Wayback. Como havia explicado, iremos utilizar o comando wget para gerar os arquivos WARPs, né? Esse aqui é o comando, né? Então perceba que nessa linha é um pouco complexa, né? A sintaxe, mas é importante que aqui eu garanto que o arquivo será gerado como um espelhamento do site, né? Aqui existe uma relação de URLs que eu preciso garantir para que o site ele não fique desconfigurado. Aqui eu limito o tamanho do arquivo, porque pode ser que o meu site ele cria arquivos maiores de 1 GB, né? Então, aqui eu posso limitar o tamanho e caso ultrapasse 1 GB, ele gerará um outro arquivo, né, sequencialmente. Esse aqui é o nome que eu defino, que é o work file. E aqui, o nome, eu faço menção ao site e a data de criação, né? Esses são os mais importantes. Ao executar o comando, perceba que ele começa a gerar uma sequência de pastas. Essas pastas têm relação com o conteúdo que estão aqui no url.txt. Eu vou listar o conteúdo desse arquivo, só para vocês terem uma noção do que eu estou coletando, né? Aqui é o site principal e essa estrutura é essencial para que o site ele tenha uma boa apresentação e nenhum dos estáticos se perca, né? E aí, essas pastas que foram listadas aqui correspondem à coleta. Então, para cada domínio, ele vai criar uma pasta, né, com o seu respectivo conteúdo, tá?
Bom, esse processo ele é um pouco demorado, né? Então eu vou pausar o vídeo e quando terminar eu retorno com o arquivo pronto, né? Para ser inserido no repositório de dados. Bom, o arquivo foi finalizado, agora a gente vai fazer o segundo passo, que é guardar, armazenar os arquivos dentro de um repositório de dados. Como havia dito, nós utilizamos o Dataverse como repositório de dados, né? Eu havia comentado que o nosso repositório de dados Dataverse chama Arquivemática, né? Então aqui eu estou buscando, essa é a tela do Dataverse, né? Aqui ele encontrou, através da minha busca, o Dataverse, o repositório, né? Que chama Dataverse. E aqui eu já tenho alguns exemplos, né? De repositórios de dados, né? Aqui eu vou, deixa eu só alternar para português. Bom, aqui eu cliquei em adicionar novo conjunto de dados, né? O que eu preciso preencher, né? O título. Então, eu preciso preencher o título, né? O título vai ser correspondente a esse mês, né? Então, aqui, por padrão, eu uso a descrição Web Archive, pré-prints, o mês e o ano, né? O autor já está preenchido, porque uma vez que eu loguei, ele já faz um preenchimento, a filiação Cielo, não precisa preencher, mas é importante. O contato de quem está submetendo o dado, né? Aqui o e-mail também é a filiação, aqui eu vou colocar um texto, né? Esse texto, geralmente eu coloco arquivamento web do site pré-prints, né? Referente ao mês de outubro de 2021. E aqui eu coloco a data de quando ele foi criado, né? Então, ele foi criado no mês 10, dia 1. E aqui eu coloco a data de criação do arquivo org. Então, eu vou colocar 2021, 10, 01, né? Mesmo que a criação do meu primeiro arquivo tenha sido... Eu estou considerando o mês correspondente, né? O assunto aqui é a área temática, né? Então eu posso colocar outra, porque ele não abrange nenhuma dessas áreas temáticas. Aqui é a data de depósito. Perceba que a diferença entre essa aqui, que é a data de criação do work, né? E essa de quando ela foi submetido, né? E aqui eu seleciono, eu vou fazer o upload dos meus arquivos, né? Este mês eu tenho 3 arquivos prontos, né? Então vou selecionar, então eu tenho do mês 11, 18 e 25. Vou selecionar os 3 e ele começará a fazer o upload. Eu vou pausar, quando finalizar isso aqui eu retorno. Bom, agora retornando aqui, né, os arquivos já foram feitos uploads. Veja que foram 3 arquivos, né? Aqui tem uma descrição do nome deles, tal, pode também fazer alguma descrição, né? Aqui informações é o nome do arquivo, o checksum dele, MD5, né? E aí clico em salvar conjunto de dados. E por fim foi criado aqui, né, o conjunto de dados. Agora iremos lá no Arquivemática, né, para fazer a transferência, né, e como já existe a integração. Veja que aqui o Arquivemática, você tem, são 2 lugares principais que iremos trabalhar, que é o Transfer e depois o Ingest. Aqui no Transfer você tem um tipo Transfer Type. Como é uma integração com o Dataverse, a gente seleciona o Dataverse aqui. Vamos
definir um nome, né, dessa transferência. Então, usamos como padrão o nome WebArchive pré-prints, o mês de criação e o ano. Copiamos esse conteúdo e colocamos no Access System ID. O Access System ID é importante para a criação da página no Atom, tá? Clico em Browser. Aqui vai aparecer uma tela onde eu seleciono qual é o repositório que eu quero utilizar. No céu nós temos 2. Vamos utilizar esse aqui. Ele vai listar a relação. Perceba que o conjunto de dados está aqui, ó, que a gente criou, né? Selecionamos, clico em ADD e clico em Start Transfer. Aqui, quando eu cliquei em Start Transfer, ele começa a criar tem uns microserviços, né, que são iniciados e ele faz algumas checagens. Perceba que quando está nessa coloração mais alaranjada aqui, é onde ele está fazendo o processo, né? Muitos dos outros já foram feitos. Perceba que aqui, ó, existe extração, que eu havia comentado, o escaneamento por vírus. Ele cria um identificador também para o objeto, né? E aqui é só aguardar quando ele finalizar esse processo aqui, né? Que é tudo automático, sem muitas... ele não faz perguntas, né? Então, quando finalizar essa parte e for para ingest, eu retorno aqui ao livro. Bom, perceba que agora ele está com um símbolo de que foi finalizado, né? Então, ele passou por todas as checagens, todos foram verdes, ficaram verdes, né? Criou o metadado METS aqui, né? O padrão, fez caracterização e extração de metadados, entre outras coisas. E agora, vamos em ingestão, que aqui é o processo que realmente é a criação do arquivo DIP e IP, né? Perceba que ele faz uma pergunta, né, sobre transcrição do conteúdo CIP, coloco yes. Tem outros, né, microserviços aqui, né? Então ele já fez várias checagens, né? Coloco não, porque esse processo está dando um erro que não impacta diretamente na geração, que ainda precisamos analisar. Ele acrescentou outros microserviços, ó. Ele começa a fazer a compressão do arquivo, né, do diretório, ele prepara o IP, faz o upload do DIP para o Atom, como havia dito, né, na apresentação. Ainda podemos ver que ele está fazendo o armazenamento do IP, né, tanto localmente quanto remotamente, como havia dito. Se você clicar aqui em Task, você pode ver o que ele está fazendo especificamente. Ó. Não dá para entender muito bem isso aqui, mas é importante na busca da informação lá na AWS, esse identificador aqui que ele gerou, que a gente vai utilizar. Bom, aqui já finalizou, né? Perceba que agora o símbolo aqui de OK já está aparecendo. Foi tudo com sucesso, né? Ele criou o pacote IP, o DIP, enviou o pacote IP remotamente para a Amazon. Vou mostrar aqui, ó, essa interface, né, do
do S3. Perceba aqui que existe um caminho extenso, né, até aqui. E essa referência, ele faz menção ao identificador do UID aqui. Então, se eu buscar para o E2ED5 aqui, 2ED5, perceba que ele criou uma pasta e aí ele vai criando outras pastas que, na verdade, é a sequência do UID. E aqui está o arquivo, né, com 1.15 GB, que na verdade são 3 arquivos, né? Então esse é o armazenamento, né? O DIP, ele foi enviado para o Atom, que é uma outra aplicação, como eu havia dito, que é possível também, onde os arquivos também são armazenados e eles podem ser, o acesso pode ser aberto para as pessoas olharem o conteúdo também, e aqui, inclusive, é possível adicionar outros metadados, né, administrativos principalmente. Essa é a função principal do Atom. Bom, a preservação ela já foi feita, né? Agora existe a possibilidade de fazermos a consulta do site, né? Então aqui, esse é o site, né, de visualização dos works, né? Eu preencho aqui o nome do site e clico em Take Me Back. Ao buscar aqui, perceba que ele tem uma relação gigantesca já de conteúdo, quer dizer, a relação de works. Cada um desses é um work que ele fez a leitura. E aqui está os 3 works que foi preservado. Então, se eu clicar aqui em outubro de 2011, ele abre essa tela, né? Então, esperamos ela fazer a leitura, né? Perceba então que o site está aqui, né, íntegro. Eu posso clicar em um desses links. Ele vai remeter para para a abertura desse link, né? Aqui está, né? Eu posso clicar aqui em PDF, ele vai abrir o PDF, né? E tudo isso isso aqui é um arquivamento web, não é o site já está esse não é esse é o conteúdo referente ao dia 11, né, de outubro. E aqui está, né, o PDF que eu cliquei. Tanto meu LinkedIn quanto meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, né? Obrigado.